Glória a Deus. Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia no livro dos Salmos. Salmo 124. Salmo 124, todos acharam? Amém? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel lhe diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa os dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, por esta palavra que é viva e eficaz. E rogamos a Ti que o Senhor venha ministrar ao nosso coração de uma maneira viva, de modo que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou. Que o Senhor possa falar de um modo vivo e pessoal a cada um de nós. Que tudo que se levantar para roubar essa palavra, nós já repreendemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero saudá-los mais uma vez, saudá-los pelo novo ano, rogando ao Senhor que esse novo ano seja um ano de vitórias, um ano sob a potente mão do Senhor. E nada melhor para começar o ano do que percorrer a trilha dos Salmos. Eu particularmente gosto muito de lê-los todos, sobretudo aquele conjunto de salmos chamados de cânticos de romagem, do qual este salmo faz parte. E aqui há uma grande declaração do salmista de que o Senhor, Ele é o nosso único e verdadeiro Salvador. E quando eu trago a palavra Salvador, eu queria trazê-la nessa noite na sua amplitude. Essa palavra não significa apenas livrar você do fogo do inferno, mas quando o Senhor é o nosso único e verdadeiro Salvador, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Essa salvação pressupõe a vida eterna com o Senhor, a reconciliação nossa com o nosso Deus, e pressupõe também libertação, remissão de pecados, renovo, uma vida de plenitude na presença do Senhor. E você pode contra-argumentar e dizer: mas eu tenho passado tantas agonias, eu tenho passado por tantas lutas. Mas a grande diferença é que o servo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele passa, ele atravessa, ele não permanece. Amém? Então aqui eu queria encorajar você a reconhecer isso logo nessas primeiras horas, nesses primeiros momentos do novo ano, que você possa focar nesse Deus que é Senhor e é Salvador. Amém? Este salmo é ao mesmo tempo um cântico de ação de graças ao Senhor pelos livramentos dados ao rei Davi, é um salmo de Davi, mas é também um alerta a vigiarmos constantemente. Nós estamos falando sobre isso desde alguns cultos atrás, da necessidade de nós estarmos permanentemente em postura de oração vigilante. Amém? Amém.
Esse cântico, como eu disse no início, é um dos cânticos de romagem, cantado nas peregrinações para Jerusalém, com a finalidade de manter viva na memória do povo de Deus todos os grandes feitos de Deus. E se a gente parar nesse instante, se nós fôssemos parar com todas essas pessoas que estão aqui hoje, que o Senhor reuniu aqui, marcou esse encontro com cada um de nós, se nós olharmos para trás, nós podemos dizer como este salmista: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, misericórdia de nós. Mas a grande diferença daqueles que estão lá fora, que não conhecem o nosso Deus, é que o Senhor esteve conosco. É que o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Por baixo de nós estão os braços eternos, porque se o Senhor não tivesse nos sustentado, nós já teríamos sido engolidos vivos, como diz o salmista. Amém? Amém. Então, queridos, o Salmo 34, versículo 19, diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Vocês não acreditaram no que eu disse? Amém, Jesus? Amém. São muitas as nossas aflições. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Diz o Senhor Jesus: eu venci o mundo, e nós podemos vencer cada uma dessas aflições, cada um desses estreitos, cada uma dessas dificuldades. Nós venceremos todas essas dificuldades em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Nós somos assolados e assombrados de todas as formas. E eu queria dizer a você hoje que as agonias pelas quais você passa não é privilégio seu. Todos os servos do Senhor, do presente, do passado e do futuro, passamos e passarão por dificuldades, por estreitos, por assolações. Mas o Senhor, Ele está ao nosso lado. A nossa vida deste lado da eternidade, na verdade, é uma sucessão de batalhas a serem travadas. Todos os dias nós travamos uma batalha. E desde os últimos cultos que nós estamos falando, eu repito sobre isso. Isso demanda uma atitude constante de vigilância, de oração e, sobretudo, uma atitude de perseverança diante de Deus, porque o Santo de Deus, ele não desiste. Outro dia eu estava me lembrando, e falei aqui num dos cultos, que tem um slogan, tem uma frase que é muito usada. Começou dizendo que eu sou brasileiro, não desisto nunca. Eu sou nordestino, não desisto nunca. Nós somos cristãos, não desistimos nunca. Amém. Cristão, o servo de Deus, ele não desiste nunca. Ele está ali, presente em cada uma dessas batalhas. Ele está ali firme no Senhor, sabendo em quem crê, como disse o apóstolo Paulo. A oração, a fé, a prontidão, a perseverança e a vigilância que vão nos garantir a vitória sobre as hostes do mal. Para isso precisamos deixar de ser meninos na fé e levar a sério a advertência do apóstolo Pedro na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8. Ele diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando alguém que ele possa tragar. A vida do povo de Deus sempre foi de grandes oposições, humanas e espirituais. Hoje uma irmã querida me ligou numa depressão profunda, pedindo oração. Nós vamos orar por ela daqui a pouco. E eu dizia a ela: minha irmã, ela tinha deixado de tomar os remédios. Eu digo: o Senhor é Deus de curar do jeito que Ele quer. Ele pode curar num abrir e fechar de olhos,
Mas ele pode usar uma medicação. E aquela irmã havia deixado de tomar as medicações. E eu digo: minha irmã, em nome de Jesus, volte a tomar seus remédios. Nós vamos orar por você. O Senhor dá sabedoria aos médicos, aos pesquisadores, para que eles avancem no conhecimento, na ciência. Então vamos crer nisso em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu não sei se você já reparou que uma dificuldade, um problema, ele nunca vem só. Sempre vem acompanhado, sempre vem uma outra situação. Muitas vezes você diz: não é possível, é tanta coisa que está acontecendo comigo. Não é com você só. É assim que as coisas funcionam. Mas sabe o que eu aprendo? Que quando as coisas estão extremamente difíceis, quando os estreitos se tornam quase que intransponíveis, é a hora do poder da fé operar. É a hora da ação de Deus vir. Quando nós olhamos para todos os lados, os recursos humanos todos cessam, é hora do agir de Deus. E tem muito crente perdendo a bênção porque desiste exatamente neste momento. Diz: olha, eu já fiz tudo, eu já fui para a igreja, eu já orei, eu já fiz isso, aquilo outro, e parece que as coisas pioraram. Não desista. Precisamente agora, continue crendo, continue glorificando, continue olhando para a sua vitória com os olhos da fé. E diga: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo e o Senhor está na minha frente como um poderoso guerreiro. Muitas vezes nós confundimos a igreja com o transatlântico de turismo. A igreja é um navio de guerra. É um navio de guerra e todos nós estamos engajados nesta guerra. Agora deixa eu só dizer uma coisa a você. O Senhor não nos convoca como voluntários. Nós somos arregimentados para entrar nessa guerra. Amém? Amém. Então não diga que você não tem vitória, porque a vitória é sua em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos habilitou para sermos mais do que vencedores. Nós não somos vencedores apenas, nós somos mais do que vencedores. E nós precisamos aprender a tirar o olhar das coisas terrenas e a colocar esse olhar em Jesus, focar em Jesus. E a grande meta nossa é a eternidade. Amém? Amém. O salmista, ao mesmo tempo em que agradece ao Senhor por sua ação salvadora, naquela situação específica que a gente não sabe historicamente que situação foi aquela que gerou essas palavras de encorajamento, ele também chama a atenção dos seus leitores para as características visíveis das investidas que nos atingem. E é importante, é oportuno nesse momento, nesses primeiros dias do ano, nós estarmos com essas investidas em mente, para saber de que forma nós somos assolados. Então eu queria que você prestasse atenção. A primeira coisa, a primeira característica dessas investidas é a forma repentina. Versículos de 1 a 3. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Eu não sei se você já experimentou isso. Às vezes está tudo bem, as coisas estão caminhando bem, aí a gente baixa a guarda da vigilância, baixa a guarda da oração, aí vem uma rasteira, vem uma situação que pega você desprevenido, porque é sempre essa a estratégia do nosso adversário, nos apanhar de surpresa, de forma repentina. O adversário, ele não manda aviso, por isso o servo de Deus tem que estar sempre vigiando e orando em todo o tempo. Quando o apóstolo Paulo diz orai sem cessar, é para que você esteja continuamente
continuamente ligado ao trono da graça. Ele não está dizendo, olha, para de trabalhar, para de produzir, entra num quarto, se isole no mosteiro, feche a porta dali, não fale com ninguém, fique só orando. Ele não está falando isso. Ele está dizendo, olha, nas suas andanças, no seu vai e vem, no seu dia a dia de trabalho, esteja em sintonia com o trono da graça. Levantou de manhã, diga, Senhor, me dá as estratégias para a corrida de hoje, para a batalha desse dia. Eu não sei o que é que me aguarda, mas eu peço que o Senhor vá na minha frente nessa situação. No dia de hoje eu vou me levantar, fiz as minhas orações e eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor me dê direções e sabedoria para que eu possa passar por tudo isso e sair mais do que vencedor. Amém? Amém. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:31, ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, se não fosse o Senhor em nossas lutas diárias. Este salmo muito bem poderia ter sido escrito por cada um de nós. Ah, se não fosse o Senhor. Se você pudesse salmodiar hoje na presença do Senhor, com vistas ao ano que começa e lembrando das lutas enfrentadas, certamente essas palavras poderiam brotar dos seus próprios lábios. Ah, se não fosse o Senhor que passou todo o ano de 2012 comigo. Ah, se não fosse o Senhor que me sustentou com sua mão direita fiel, eu não estaria aqui hoje. Sabe por que você está? Porque o Senhor esteve com você. Porque o Senhor é contigo, homem valente, mulher valente. O Senhor é aquele que não falha nunca e não abandona os seus filhos. Amém? Se estamos andando com Deus, não precisamos temer as astutas ciladas do maligno, pois o Senhor irá à nossa frente. O Senhor também guarda os filhos da promessa, aqueles que foram consagrados desde o ventre, mas que por alguma razão são desviados do caminho, o Senhor os trará de volta. Tem muito filho de Deus, muito filho de servo de Deus, consagrado desde o ventre, que está lá fora no mundão, mas o Senhor vai trazê-lo de volta. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Segunda característica dessas investidas, nós encontramos nos versículos 4 e 5, elas acontecem de forma crescente como uma inundação, para nos desestruturar, para nos tirar do equilíbrio, para nos tirar do eixo. Vem aquela coisa, aquela avalanche para cima de nós, e nós ficamos pasmados, aliás, sem saber o que fazer diante daquela situação. Mas olha o que é que o salmista diz aqui: as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Sabe por que não passaram? Porque o Senhor esteve ao nosso lado. Amém. O Senhor está conosco. Amém? Amém? Essas investidas muitas vezes se agigantam diante de nós, de tal forma que nem conseguimos tomar pé. Eu não sei se vocês já experimentaram a situação de estar num rio ou no mar, num lugar, numa parte mais funda, que você não consegue tomar pé, e você tem a impressão que vai se afogar. Quantas vezes, mas não se afogou. Está aqui hoje. Amém? Amém. Muitas vezes a angústia bate no nosso peito, nós achamos que o coração vai explodir de tanta agonia, mas o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quiete o seu coração, em nome de Jesus, porque grandes coisas o Senhor tem para a sua vida. Ninguém atira pedras numa árvore que não dá frutos, e se você tem sido tão assolado, é porque o Senhor tem grandes coisas para você. Amém? Jeremias, ele também compara as invasões inimigas com enchentes inesperadas. Porém, se o Senhor estiver ao nosso lado, Ele nos abrirá uma rota de fuga. Só o nosso Deus pode fazer um caminho na tormenta e nos fazer andar sobre as águas.
Águas tempestuosas também são figuras das grandes investidas do adversário para nos tragar e nos afastar do caminho. São desentendimentos em casa, somados a dificuldades financeiras, que por sua vez traz a reboque feridas antigas, gerando litígios e desajustes. Mas quando Deus tem propósito em nossa vida, não interessa as artimanhas e ciladas que o adversário usa, o Senhor de todas livra os seus eleitos. Amém. Amém? Amém. Que o Senhor Ele possa ministrar essa palavra de um modo vivo ao nosso coração. Terceira característica dessas investidas do nosso adversário, elas acontecem de forma ameaçadora, como o ataque de um animal selvagem. Versículo 6 diz: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Queridos, quantas vezes eu queria insistir nisso. Olha para trás, não olha para trás na perspectiva saudosista, mas olha para trás na perspectiva daquilo que o Senhor já fez. Quantas bênçãos, tudo aquilo que o Senhor já fez. Quantas vezes o Senhor tem livrado você? Quantas situações têm sido o Senhor interferiu poderosamente, de modo que você saiu ileso. Como já foi dito, Pedro comparou Satanás com um leão astuto que anda ao nosso derredor. E a estratégia dele é sempre esperar pacientemente à espreita até que baixemos a guarda. E se eu pudesse dar um único conselho, uma única advertência a você nesse novo ano, era: vigie e ore. Presta atenção. Muitas vezes aquela situação difícil vem de onde menos você espera, mas o Senhor é o teu Deus. Amém? Amém. Se permanecermos firmes em Cristo, mesmo que Ele permita que entremos na cova dos leões, lá mesmo Ele nos salvará, fazendo o leão jejuar. Amém? Amém. Porque quando o servo de Deus entra na cova dos leões, precisa entrar na cova dos leões, o Senhor dá ordem, fecha a boca daquele leão e faz ele jejuar, para a glória e honra do nome santo do nosso Deus. Amém? Esta palavra é para todos, mas eu queria falar especialmente aos mais jovens. Preste atenção. Você é sempre um grande alvo do adversário. Sabe por quê? Porque o Senhor tem planos para a sua vida. 1 de João, capítulo 2, versículo 14, o Senhor diz o seguinte: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém? Amém. Não acredite nas mentiras do adversário. Você é forte em Deus. Amém? Amém. E a quarta e última característica desses ataques é que eles vêm como o laço de uma armadilha. Versículos 7 e 8 diz: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Amém. Devemos usar a palavra de Deus como lâmpada para iluminar o nosso caminho, de modo que possamos discernir os laços e armadilhas preparadas para nós, e também como espada afiada para dissipar os intentos malignos. O Senhor nos revestiu de autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, de modo que nada nos possa causar dano. Sabe o que é que dá ao adversário vantagem sobre nós? É a nossa ignorância daquilo que temos em Jesus Cristo. Amém. Amém? O Senhor nos livra os pés do laço e nos coloca em liberdade. Clamamos e Ele nos dá folga.
Louvado seja Deus, pois não estamos desamparados, o nosso socorro está em nome do Senhor. Esses versículos também nos remetem a uma atitude de constante vigilância, outra vez a palavra vigilância. São muitos os passarinheiros à nossa volta, somos exortados a vigiar e orar, sempre sem nos esquecer da perseverança e das ações de graças. Deixa eu só, para terminar, dizer uma coisa a você. Nós precisamos resgatar as ações de graças no nosso meio. Troca o cântico de murmuração pelo cântico de ações de graças. Eu queria fazer um desafio à igreja nessa noite. Vamos começar a render graças pela vitória que está vindo. Tem uma vitória vindo. Amém. Sobre a sua vida. Amém. Mas comece a render graças. Diga: Senhor, eu não estou conseguindo enxergar com os meus olhos humanos, mas eu já posso ver essa vitória com os olhos da fé, e eu já rendo graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Amém? O que é que nós aprendemos com esse texto? Em primeiro lugar, precisamos adotar uma atitude de reconhecimento e gratidão a Deus por tudo que Ele tem sido e feito por nós. Segundo lugar, precisamos aprender a discernir os sinais que o Espírito de Deus nos envia para nos colocar em guarda cada vez que um ataque está sendo planejado para nós. Sim, porque o Espírito nos avisa. O Senhor não permite nada sem que antes Ele avise e Ele comunique pelas impressões do Espírito aos seus servos, os profetas. E aqui, em terceiro lugar, precisamos exercitar a oração, a fé, a vigilância e a prontidão para a batalha. Finalmente, precisamos nos achegar cada vez mais a Deus, e Ele se chegará a nós, para que na hora do ataque do adversário o Senhor possa nos livrar. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe e aplique essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros.